presta atenção, porque eu vou falar 20 minutos e outros 20 minutos eu vou passar um vídeo. Então você tem que estar ligado no que eu vou falar agora, para que você entenda algumas coisas que vão ser faladas no vídeo. Agora eu quero falar sobre paternidade. Deus sempre se apresentou aos filhos como pai. A paternidade, ela está desde Gênesis 1 a Apocalipse capítulo 22. Esse assunto paternidade, ainda que por um tempo se distorceu, eu creio que Deus está restaurando esse assunto, e que nós possamos ter entendimento. Nós já falamos aqui a respeito de paternidade algumas vezes, né? Algumas vezes nós já ministramos sobre paternidade. Talvez você já tenha uma ideia do que seja paternidade. Talvez não viva a paternidade, mas talvez tenha uma ideia de paternidade. Bom, pensando a respeito de paternidade, a paternidade ela não está ligada à idade cronológica. Porque eu sou mais novo do que você, eu não posso ser seu pai espiritual. A paternidade ela não está ligada à idade cronológica da pessoa. Por exemplo, quem já ouviu aqui eu falar a respeito do meu pai? Quem conhece o Américo? Meu pai. Mas quem não sabe que o Américo não é o meu pai? O Américo, quem é? Todos sabem que o Américo não é meu pai. Tem gente que fala, não, o Américo não é meu pai. Como assim? Como assim não é seu pai? Não, o Américo ele não é meu pai biológico. Ele é meu pai por adoção. Ele me adotou. Eu sou um filho adotivo por parte de pai, né? Não por parte de mãe, mas por parte de pai eu sou um filho adotivo. Porque quando o Américo se casou com a minha mãe, já tinha eu e o pastor Andy. Então ele decidiu nos adotar como filho dele. E ele desempenhou este papel maravilhosamente. Ele nunca me deixou faltar nada. Ele sempre foi um referencial de pai, a ponto de eu esquecer o meu pai biológico. A ponto de ter momentos que eu nem lembro que o Américo não é meu pai biológico. Eu chamo ele de pai, o respeito como pai, o amo como pai, e nos dias dos pais eu honro ele como pai. No primeiro livro que eu lancei, era um livretinho pequenininho chamado Você é Especial. Eu fiz uma dedicatória agradecendo ao meu pai e coloquei o nome dele. Depois até uma parente do meu pai biológico me ligou brava, falando assim, que desrespeito com o seu pai que morreu. E, nossa, eu nem tinha me ligado. Ela me ligou brava mesmo. Falou assim, não tem problema você agradecer ao seu pai Américo, mas o seu pai mesmo é o Diógenes. Eu falei, nossa, não tinha me ligado. Por quê? Ele desempenhou um papel tão presente como pai, que eu me esqueci que eu tive outro pai. Não me lembrava? Não me lembrava tanto. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade. Então eu não tenho uma lembrança de quem era meu pai. Tenho flashes dele em alguns momentos, dele tocando violão. Tenho um flash dele chegando do trabalho. Tenho alguns flashes que ele usava uma jaqueta de couro preta. Então eu tenho alguns flashes do meu pai. Mas quem foi referência para a minha vida não foi o meu pai biológico, foi o meu pai adotivo. Talvez por isso que no meu subconsciente, desde o dia que eu me entendi como gente, eu sempre sonhava em adotar uma criança. Eu sempre falei para minha esposa, ainda que a gente tenha filhos biológicos, eu quero adotar uma criança. Por quê? Não sei, mas talvez porque isso ficou marcado no meu inconsciente ou no meu subconsciente. Por quê? O meu pai, que é o Américo, mas que é um pai que me adotou, ele desempenhou o papel dele tão bem, que ele me fez esquecer do meu pai biológico. Não no sentido pejorativo, de me fez esquecer, mas ele supriu todas as minhas necessidades como filho, e eu nunca tive falta de um pai. Por quê? Porque o meu pai, eu nunca tive aquele momento deprê de meu pai morreu. Eu nem tenho, é raro eu lembrar. Agora, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você chegou na igreja, vou usar o exemplo do pastor Adilson e a pastora Alice chegaram na igreja faz 3 meses. 3, né? Mais ou menos. E eu falar para ele assim, agora eu sou seu pai espiritual. Eu falo, sai fora. Eu sou convertido há 10 anos, e ele fala, agora você é meu pai?
Não, mas e dificilmente você vai ver eu falar que eu sou seu pai espiritual, porque paternidade não se dá por imposição, se dá por reconhecimento. Paternidade não se dá por imposição, se dá por ligação espiritual. Então, mas não tem como eu falar para ele, eu sou seu pai. Não, sai fora. Eu não gerei, mas eu te adotei. Hoje eu sou filho espiritual do apóstolo Cristiano Miranda, um apóstolo do sonho de Deus. Foi ele que me gerou na fé? Não, conheci ele faz 1 ano. Mas foi uma ligação tão forte no espírito, que eu adotei como pai e ele me adotou como filho. E por que é importante nós entendermos essa paternidade? Porque aquele que exerce paternidade sobre nós, libera unção sobre nós. Então, eu não vou ler esse texto porque é muito longo, mas Números capítulo 27, se você quiser anotar, Números capítulo 27, do versículo 12 ao versículo 23, Deus fala para Moisés assim, olha, Deus pega Moisés e fala assim, sobe aqui ó, tá vendo a terra lá? Moisés, sabe que terra é aquela? Sei, qual? Canaã. Ah, Canaã, lembra que eu prometi para todo mundo? Lembro. Então é lá que eu vou entrar? Não, você não vai entrar. Como assim eu não vou entrar? Eu me movi, a minha missão era entrar em Canaã. Deus fala assim, lembra aquele dia que você feriu a rocha e eu falei para não ferir? Então ali você perdeu o bilhete de entrada em Canaã. Olha que grave isso. Às vezes a gente acha, depois a gente vai falar sobre obediência e desobediência, mas olha a gravidade disso. Por causa de que Moisés feriu a rocha, e Deus havia falado para não ferir, Deus falou assim para Moisés, está vendo Canaã? Então vê com os olhos, lambe com a testa, não vai entrar não. Então aí Moisés, como pai dos hebreus, se colocou numa paternidade sobre os hebreus. Ele fala assim, mas como esse povo não tem condições de entrar em Canaã sozinho, eles precisam de um líder que os direcione. Se eu morro, eles vão perder referência de paternidade, de liderança. Como que vai ser? E Deus fala assim, então você vai chamar alguém, você vai impor as mãos sobre alguém que você confia, e você vai colocar este alguém como líder, como pai de Israel. Aí fala, não precisa abrir, né? Versículo 23 fala assim, ó, que Moisés chamou Josué. Vem aqui um pouquinho, pastor Adilson. Moisés fala assim, ó, e aí Josué, lembra? Caminhou comigo, né? Andamos junto. Andamos. Tá vendo esse povo aí? Tá vendo? Tá vendo? Então Deus falou que eu vou morrer amanhã. Meu Deus. E agora? E você que vai ser o pastor aqui dessa igreja. Aí, ó, eu te abençoo como pastor do Ministério Apostólico Koinonia. Tá bom? Tchau. Agora fica ali esperando só eu morrer. Tá amarrado, né? Mas foi isso que Moisés disse a Josué. Só estou replicando o que Moisés disse a Josué. Está vendo Canaã, Josué? Estou vendo. Está vendo esse povo? Estou vendo. Então você vai levar este povo a Canaã. Moisés, e você? Eu vou morrer. Como assim? Você vai morrer? Você nos levou pelo deserto nos momentos mais difíceis, nós tínhamos você. Agora que vai entrar um momento bom, nós não teremos você. Porque Deus falou que eu vou morrer. Então, aí no versículo 23 fala que Moisés impõe as mãos sobre ele e o comissionou, deu a ele a missão. Sabe o que Moisés fez? Missão, visão lá. Ó, tá vendo lá? Nós vamos entrar lá. Essa é a visão, Josué. Qual é o propósito? Levar o povo até lá. Agora eu vou te comissionar, eu vou fazer você coparticipante da missão. Agora eu vou te ungir, porque é você que vai levar esse povo para lá. Ou seja, para Moisés foi fácil? Não. Moisés deu todos os seus filhos para o cuidado de Josué, porque Josué também era um filho de Moisés. Quando o pai passa para o filho, isso chama-se legado. E legado só se dá a filhos. Então Josué ele entrega a Moisés a comissão agora, de continuar aquilo que ele havia começado. Então paternidade, ele está relacionado à ligação espiritual.
Mas o brasileiro ele tem dificuldade com paternidade porque 30% da população não tem referência de pai. 30% da população do Brasil não tem o nome do pai na identidade ou na certidão de nascimento. O homem no Brasil ele não é referência, a mulher ela é referência. E por isso Deus está nesse tempo resgatando a paternidade. Porque os pais estão abrindo mão do seu posicionamento de sacerdote, passando o sacerdócio para as mães. Então nesse tempo Deus está resgatando a paternidade e Ele começa a resgatar a partir da sua casa. Eu tenho responsabilidade na minha casa de aprender a Bíblia e ensinar para os meus filhos. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade de fazer curso, de buscar palavra, de buscar conhecimento e trazer para cá. Eu poderia chamar outros pastores muito mais sábios, entendidos e conhecidos do que eu para dar uma escola de liderança aqui? Sim ou não? Poderia? Tem pastores que conhecem muito mais a Bíblia do que eu. Mas esta responsabilidade cabe a mim como pai da casa. Por quê? Porque o mundo pode me ensinar, mas quando meu pai fala, eu agarro com propriedade. Agora o brasileiro ele tem problema porque 30% da população brasileira não tem o nome do pai na identidade, tem o pai ausente. E por essa ausência de paternidade, tem abrido mão de valores e princípios. Então eu creio que Deus está restaurando nesse tempo essa paternidade. Deus é um Deus de gerações, né? Quando você olha lá, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Isso aí não é para a gente ficar orando toda hora, né? Ó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não precisa ficar lembrando de quem Ele é Deus, né? É a mesma coisa que eu ficar para Marinês. Ó, Marinês, filha de Davi, neta do... Como que era o nome do seu avô, né? Neta do Benjamim, bisneta do... Ela vai falar, nossa, toda hora. Ela vai falar o quê? Toda hora que você me encontra, você precisa me lembrar do nome do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Então é a mesma coisa que a gente for orar toda hora, ó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, não precisa ficar lembrando, né? Mas isso fala aqui de um Deus geracional, de um Deus que move-se por gerações e respeita as gerações. Então a paternidade, ela está ligada muito a isso. A paternidade, abra sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios capítulo 13, versículo 22. Provérbios 13, 22. Pais são influenciadores. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, você não é meu pai. Eu falei, não mesmo, não te gerei. Ela falou, não te reconheço nem como meu pai espiritual. Eu falei, não tem problema, você é membro aqui na igreja. Aí, ué, se não há um reconhecimento de paternidade, você é um membro. E você é ovelha. E é preferível ser filho do que ovelha. Quem tem cachorro aqui? Levanta a mão, você, bem alto, você que tem cachorro. Entre pôr para dormir no aconchego da sala da sua casa, o cachorro ou o filho, quem você vai pôr? Então presta atenção, vou te explicar onde eu quero chegar. Presta atenção aqui. O cachorro é o quê? O Geraldo, eu não sei. Hein, Vini? O Geraldo já fica. O Geraldo não vale. Você fala pro Vinícius, dorme lá na garagem hoje, filhão. Como que é o nome do cachorro? Como que é? O Major, né? O Major hoje vai dormir na sua cama. Não, tô brincando, né? Mas, por que o exemplo? Porque o cachorro é o quê? É ser humano ou é animal? Filho, é ser humano ou animal? E ovelha? Você que decide quem você quer, como você quer ser tratado, como animal ou como filho. É forte, não é? É forte ou não é? Mas por que quando a gente fala uma coisa forte nos faz pensar? Você que decide. Aqui na igreja, você é ovelha ou você é filho? Não responda. Então você decide. Então quando você chegar e falar assim, pastor, por que você tratou o A diferente de mim? Porque ele é filho. E você é ovelha. Isso é uma escola, amém? Não estou falando a partir da minha visão, presta atenção, não vai sair da igreja amanhã. É só para que haja um entendimento, amém, irmãos? Daqui a pouco o irmão já vai magoar e sair da igreja. Não, o pastor falou que vai colocar para dormir para fora. Não, não é isso que eu estou dizendo, eu estou fazendo uma relação para você entender o que é paternidade.
a respeito da paternidade, porque às vezes nós falamos na igreja assim, eu sou ovelha. Mas Deus me deu uma palavra a respeito de paternidade. Não sou seu filho espiritual. Não, tudo bem. Só que não cobre de mim cuidado de filho se você é uma ovelha. Eu vi uma reportagem esses dias que muitos casais estão deixando, não querem mais ter filhos e estão adotando animais, cachorros, assim, tratando como filho mesmo. Porque isso está. Tem. Agora presta atenção aqui, ó. Os filhos não estão obedientes. Presta atenção que isso é muito sério. Esse é um assunto muito forte. Por quê? Por que pessoas estão decidindo ter animais do que filhos? Porque os filhos não estão mais respeitando os pais. E agora, por correlação, por olhar pelo outro, falar, eu vou ter filho? Para ter um cara rebelde em casa, para ter uma mulher rebelde em casa, para ter um cachorro. Muitas pessoas estão pensando assim, estão erradas, mas por quê? Porque talvez os nossos filhos estão gerando má influência neles. Essa geração. Ou seja, por que pessoas não vão à igreja? Porque talvez nós não estamos testemunhando aquilo que deveríamos testemunhar. Nós não estamos tratando o pastor. Entenda bem, irmãos, eu sou aqui o professor, não sou o pastor local. Mas às vezes eu não estou tratando o meu pastor da forma que ele deveria ser tratado. Em vez de honrá-lo, eu estou desprezando. E aí depois eu quero falar para minha família vir para a igreja. E como que eu vou trazer minha família para a igreja, sendo que eu não respeito o líder ou o pastor que está sobre a minha vida? E então, falando de paternidade, né, não de pastoreio, mas de paternidade, os pais, eles são influenciadores, e há alguma área na vida dos filhos ou das pessoas em que a paternidade é exercida de forma boa ou ruim. Então eu preciso o quê? Deixar marcas boas. Por quê? Porque aqueles que estão debaixo de uma paternidade, eles são influenciados pelo meu posicionamento, pelo meu caráter. Então eu preciso gerar identidade. Eu preciso gerar nas pessoas. Então, uma coisa que o pai gera no filho é identidade. Autoestima, segurança, provisão. Quem tem ou já teve um pai, né, quando você era criança, quando o pai chega em casa, não dá uma segurança? Quando você é criança, né? Aquele negocinho de criancinha, né? Tá chovendo, meu pai chegou, como se a chuva fosse parar, né? Mas não, porque a proteção, o pai traz proteção, a figura paterna é protetora. Então nós precisamos entender essa relação ou correlação com a paternidade. E entenda bem, quando a gente fala de paternidade, as pessoas elas têm um entendimento muito errado de paternidade. Eu creio que nesse tempo Deus vai começar a trazer ao nosso coração esclarecimento quanto a isso, porque eu vou falar a partir da minha vida. Quando nós começamos a Koinonia, Deus me deu uma palavra, por isso que nós precisamos ter muito claro visão, propósito, missão. Que por um ano não era para eu fazer aliança com ninguém, por um ano. Algumas pessoas, alguns apóstolos, profetas que vieram aqui, outros não vieram, falaram, se você precisar de cobertura, nós estamos aí, estamos juntos. E é interessante que o meu coração se ligou a um apóstolo que eu nunca tinha visto. Mas que quando eu conheci ele, falei, esse cara é o cara da minha vida, que vai exercer uma autoridade sobre a minha vida. Então eu decidi me colocar debaixo, depois de um ano. Aí eu e a pastora Marinês fomos lá em Taubaté e sentamos com ele e falamos assim, nós viemos conversar a respeito de paternidade. Ele falou assim, não precisa falar nada, cara, eu já sei, porque do primeiro dia que eu te vi, nós nos ligamos um ao outro. E ele falou, é interessante que tem reunião aqui, que filhos meus de anos faltam, eu não ligo, mas quando você falta, parece que está faltando alguma coisa. E aí eu falo, parece, né? Até parece, nem tem tanta intimidade assim. Mas pergunta para a Marinês, né? Quando eu chego, ele dá um abraço, fica quase meia hora abraçado, assim. Que ele fala, cara, quando eu te vejo, sinto uma alegria. Então, às vezes eu falo isso para algumas pessoas, né? Que tem pessoas que falam na igreja assim, mas não faço nada. Quando eu mando dizer, você fez falta. Fez falta, não faço nada, sento na igreja. Mas tem pessoas que fazem falta, mesmo que não façam nada.
Por quê? Porque é a identificação no Espírito. Então nós precisamos caminhar agora nós precisamos entender o que é paternidade para nos movermos debaixo desta paternidade. Então agora eu vou passar um vídeo. Dentro de todo o processo de construção de Deus ao longo da história, Deus sempre teve um sistema de governo. Repita comigo, sistema de governo. Deus sempre teve um sistema de governo. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus ordenado. E o sistema de governo de Deus se chama paternidade. Deus, desde que Ele cria o homem, Ele estabelece para o homem um ambiente familiar onde produz proteção, autoridade e destino. Amém? Deus sempre criou, através de um sistema de governo, proteção, destino, identidade, né? E a outra palavra me fugiu. Autoridade. Você vê isso no Éden, você vê isso com Noé, né? Beleza, existem filhos, existem pessoas, mas Deus deu uma palavra para Noé, né? Então isso não esse sistema de autoridade de Deus não é de um sobre os outros, é de um a favor dos outros. Agora, como você vai falar de paternidade para uma geração de órfãos? Se eu perguntar nessa reunião, nessa manhã, onde nós estamos num número reduzido de pessoas, quantos de vocês tiveram dificuldade na relação com os seus pais? Quantos levantariam a mão nessa manhã? Se eu perguntar para você, quantos de vocês tiveram algum tipo de dificuldade na relação com a figura paterna na sua vida? Ou a ausência dele, ou a omissão dele, ou o abuso dele, ou o mau exemplo dele, quantos levantariam a mão nessa manhã? A chave de Satanás para tocar uma sociedade está exatamente na corrupção da figura paterna. Por quê? Porque Satanás sabe que o sistema de governo de Deus começa no pai. O próprio Deus se apresenta ao homem falando assim: olha, eu vou derramar sobre vocês um espírito que clama, Abba, Pai. Ou seja, todos nós nascemos com esse espírito que busca conhecer a Deus como Pai. Então, quando eu falo da paternidade espiritual, eu estou falando da figura de Deus como Pai. Só que a figura de Deus como Pai tem representatividade na terra através de homens. Agora, a primeira figura na terra que aponta para Deus como Pai, quem é? O teu pai natural. Se o teu pai natural falha, qual é a tua figura de Deus? Equivocada. Se o teu pai natural, de alguma maneira, está omisso, ou você não tem clareza em entender como Deus funciona como pai. E daí a figura de autoridade é distorcida sobre a sua vida. E isso está se acontecendo. Nós estamos diante da realidade de uma geração de órfãos, de pessoas feridas, de pessoas que não sabem obedecer. E quem tem pai sabe que muitas vezes não é fácil ter pai. Quem é filho sabe que muitas vezes é chato ser filho, porque você está todo empolgado, você vai fazer uma coisa e seu pai fala assim: não quero que faça isso. Alguém já passou por isso? A vida inteira eu fui preparado por Deus para ser pai. Eu tenho uma figura paterna natural muito presente. Quem estava aqui no meu aniversário viu meu pai natural, o apóstolo, estavam todos aqui. Eu sempre tive um convívio saudável. Eu trabalho há 20 anos com meu pai na mesma empresa. Eu nunca tive uma discussão com ele. Mas eu sempre sujeitei meu coração ao meu pai. E também na transição para a minha paternidade espiritual para o apóstolo L. Agora, isso me faz uma pessoa com uma visão menor, uma pessoa sem objetivo? Não, de maneira alguma. Só que muitas vezes eu falo assim: apóstolo, eu vou fazer. Não é tempo. E daí, eu que já sou ligado nos 220, pilhado, vou assim: caramba, eu tenho que aprender a sujeitar meu coração. Agora, como faz uma geração que não tem limite? Que não tem falando alguém: espera, não é tempo para isso. Sai um pouco de cena, se esconde, para de ficar se expondo em rede social. O evangelho não se trata de você.
Nós estamos vendo hoje pessoas nascendo sem ninguém falando ao coração delas. Isso é perigoso. Então nós precisamos entender que Deus tem um sistema de governo que se chama paternidade, é um sistema de governo de Deus. E o sistema de governo de Deus é sempre a favor dos filhos, não é contra os filhos. Agora, se eu tenho um coração de órfão, e todo órfão tem a necessidade de provar o seu valor, então ele passa uma vida inteira tentando mostrar resultado para falar, está vendo como eu tenho valor? Você me abandonou, eu não tive pai, eu fui ferido, mas eu tenho valor. E ele passa a vida inteira tentando provar valor, tentando fazer as coisas para demonstrar para a sociedade que ele tem valor. E daí está errado, você sai do propósito para tentar se autoafirmar. Por quê? Por causa da ausência da figura paterna. E você vê em Gênesis 2,15 que tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Nós vemos a Bíblia começando onde Deus, o Pai, posiciona o homem num lugar certo, para um propósito certo, para uma função específica. Então nós precisamos entender algo. Gênesis, a palavra gene vem de semente. Gênesis é o início, é a semente que Deus planta para desenvolver ao longo da história para ter uma colheita no fim. Então, qual é a semente de Deus quando a gente vê Gênesis 2,15? Deus sempre quer ser o pai que posiciona o filho. A sua vida não pertence a você, não é você que escolhe para onde você vai. Alguém que realmente entende o que é ser filho, sabe que precisa ser posicionado pelo pai. Não é Adão que resolve pular de algum ambiente na dimensão do Espírito e fala, eu quero ir para a terra. Não, é Deus que pega e fala, deixa eu te posicionar nesse lugar agora. Amém? Todos nós, e a igreja funciona, até hoje, o fundamento da igreja é pais posicionando filhos. Agora, e Jesus? Vamos para Mateus capítulo 2, versículos 13 e 14. Mateus 2, 13 e 14. Olha que interessante. Tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor aparece a José num sonho, dizendo, levanta, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito, demora lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. Aqui, Deus fala com José a respeito de um posicionamento para onde ele deveria levar Jesus ainda no ventre de Maria. Amém? Qual era o propósito aqui desse sonho dado por Deus a José? Proteger a criança, proteger o propósito. Agora, por que Deus não pega e já translada José, Maria e Jesus para um lugar? Porque ele respeita o princípio que ele colocou em Gênesis. Quem que posiciona o filho? O pai. Para quem que ele dá o sonho? Para o pai. E quem posiciona o filho no lugar que tinha que estar? O pai. Olha que interessante. Deus dá o sonho a José e fala assim, José, vai para tal lugar. Para quê? Não era por José, era para proteger o menino. Aquele que carregava o propósito, o Messias, o Cristo. Então, aqui existe um princípio. Depois você vê ainda em Mateus 2, 19 e 21, de novo, outro sonho. Morto, porém, Herodes, ou seja, o risco iminente da morte acabou. Eis que o anjo do Senhor aparece num sonho a José. De novo, o pai tem outro sonho para o filho. Levanta, toma o menino e a sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já estão os mortos, os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Você vê o tempo todo Deus falando com José, aonde José, como pai, tinha que posicionar o menino. Nós, como pais, quantos aqui têm filhos? Nós, como pais, precisamos ter uma visão profética, porque a maior responsabilidade de um pai é dar destino ao filho. A maior responsabilidade de um pai é dar destino ao filho. O meu filho e a minha filha estão aqui hoje, nessa manhã. Antes deles nascerem, Deus falava comigo e com a Leila a respeito do destino deles.
E todos os dias das nossas vidas nós sabíamos aonde nós tínhamos que posicioná-los. Agora tem algo, o filho tem que querer ser posicionado. Se eu falo para ele, olha, Deus tem isso para a tua vida, Caio. Se eu falo para a Bruna, Deus tem isso para a sua vida. Ah, pai, tá bom. Eu posso te posicionar. Se você não quer ser posicionado, eu não tenho o que fazer com você. A escolha do filho de se submeter ao pai é do filho. Agora, o pai tem que entender a responsabilidade que tem de dar destino ao filho. Vocês estão entendendo? Faz algum sentido para você o que eu estou falando? Agora, engraçado, a gente vê José protegendo o destino de Jesus. Você consegue entender isso? Pode o homem proteger a Deus? Você acha que o homem pode proteger a Deus? Né? Quando a gente começa a achar que a gente pode proteger a Deus, a gente vê essas atrocidades desses xiitas gospel que começam a atacar todo mundo para... Não, eu estou defendendo o evangelho, a defesa do evangelho. Cara, a gente não tem como defender a Deus, não precisa de guarda-costas. Então tá bom, apóstolo, se Deus não precisa de guarda-costas, não precisa proteger a Deus, então o que aconteceu nessa cena aqui? José não estava protegendo o filho, José estava protegendo um propósito. Interessante que esse processo, José posiciona Jesus. Depois, quem é que posiciona os apóstolos? Jesus. O processo vai passando. Eu os envio. Ide por todo mundo. Vai de 2 em 2. Quem que vai posicionando? A Jesus. E depois os apóstolos, eles continuam o processo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala assim, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo recebeu o posicionamento de Jesus, e ele começa a posicionar Timóteo, e a igreja até hoje, ela continua num princípio de sermos posicionados. Ninguém começa nada em si mesmo, o evangelho é do reino, não é pessoal. Se eu não sou posicionado, eu não estou habilitado no Espírito. Olha a seriedade do que eu estou te dizendo, meu irmão. Ou seja, para que o mundo creia no envio, para que o mundo creia o que é o apostolado, nós temos que viver o apostolado na prática, na íntegra. Nada nasce na igreja sem envio. Ninguém se move na igreja sem ser posicionado por um pai. Isso é um princípio, ou a gente alinha isso, ou a gente vai ver uma geração perdendo tempo. Quando Paulo fala com Timóteo, ele fala, 1 Timóteo 4,14, não desprezes o dom que há em ti, ou seja, eu reconheço, eu identifico que há um dom em você, mas o que ele continua? O qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério, não veio de você, foi porque você se sujeitou a ser posicionado. Amém, Timóteo? Você se sujeitou, você foi posicionado, e por isso, essa autoridade veio sobre a sua vida. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 16. Esse texto é muito chave para se entender. Autoridade espiritual sem ressurreição. Números 16, 2, 3. Lembrando que o Antigo Testamento, ele aponta em sombras uma realidade que se cumpriria em Cristo. Amém? Quantos estão ligados nisso? Então, vamos tentar ler Números 16, 2 e 3 pelo Espírito. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. Para aí, nós estamos falando de uma rebelião contra Moisés. Quem se rebelou contra Moisés? Foi qualquer pessoa? O que está escrito aí? Príncipes da congregação, homens de posição. Não foi qualquer pessoa. Começou uma rebelião contra Moisés, que era o líder. O Moisés era uma figura de paternidade espiritual daquele povo. Deus o colocou à frente do povo. E de repente 250 líderes, príncipes, pessoas de influência, se rebelam contra Moisés. Por que se rebelam? Porque todas as vezes que nós caminhamos juntos, os nossos pensamentos não se fundem. Eu tenho a minha visão,
Kleber tem a dele, o Daniel tem a dele, apesar de nós caminharmos juntos. Então pode chegar em algum momento que eu falo assim: Daniel, o senhor está me dando essa direção. Não, apóstolo, mas o senhor me deu outra. Tudo bem, cara, mas na posição que o senhor colocou como pai, me segue, que isso vai te proteger. Não, cara. Ô Kleber, o Cristiano está viajando, cara. Começou o pau. Começou quando a gente começa a achar que porque eu tenho uma visão, eu posso ir contra a visão de quem eu me coloquei. Por isso que a base de uma relação de paternidade é confiança, principalmente. Se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois toda a congregação é santa. O que eles estão falando? Ô Moisés, o que você pensa que é para... Aqui todo mundo também é santo. Todo mundo aqui também ouve a voz de Deus. Todos são santos, o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor? Olha, esse espírito, ele se move até os dias de hoje na igreja. Quem que te colocou como líder aí? Eu sou tão santo quanto você. Ah, apóstolo, isso nunca vai acontecer entre nós. Eu amo a tua vida, até que eu chegue e te confronte em uma área. Nossa, o que ele está pensando que é para falar comigo desse jeito? Quem que colocou ele nessa posição para me chamar a atenção desse jeito? As coisas vão bem, meu irmão, até que os pensamentos estejam convergindo. Quando uma correção vem contra, e vem para denunciar algo errado no teu coração, só filho se sujeita. Só filho se sujeita. E nessa hora, os caras pipocaram. Quem que ele pensa que é? Daí, a autoridade, ela é dada por Deus. Não foi Moisés que se colocou sobre os outros. Então, quando a gente mexe, a gente fere um princípio de Deus, você não está atacando mais Moisés, você tá falando com o próprio Deus. Quem vem interferir nessa historinha, o Senhor falou, opa, agora vocês mexeram algo que fere o meu sistema de governo. E porque vocês são filhos, Deus enviou aos corações o espírito de filho, ou seja, o desejo de viver como filho. Cara, quando você começa a ter no teu coração um clamor por paternidade, eu quero te dizer, isso não nasceu na tua alma, é o Espírito te falando, cara, esse é o sistema de governo de Deus. Você não foi chamado para caminhar sozinho. A igreja não é um lugar onde nós caminhamos sozinhos, nós precisamos uns dos outros. Quando você começa a clamar no teu interior, eu preciso de pai, eu preciso ser posicionado, isso é esse Espírito. Agradeça a Deus, porque é o Espírito dele se movendo em você. Paulo fala aos filhos: por acaso eu me tornei inimigo de vocês por ter dito a verdade? Eu quero fazer essa mesma pergunta de Paulo a vocês nessa manhã. Será que, à medida que eu exponho a verdade, isso vai gerando conflito no relacionamento entre vocês e eu? Será que eu me faço inimigo todas as vezes que eu te exponho a verdade? Porque parece que a gente quer viver uma vida de ilusão. Quando a paternidade ela entra na parte que tem que se tocar, que tem que circuncidar, que tem que corrigir, a gente vê as pessoas explanando. É gostoso a gente estar junto nos tapinhas nas costas na hora de tomar o café, mas na hora que a gente senta um a um, na hora que a gente senta e fala, cara, isso aqui está errado, e você continua fazendo do jeito que você está fazendo, é como se Paulo estivesse falando, eu entendo o que Paulo fala aos Gálatas. Eu anunciei, eu expliquei, vocês gostaram, mas parece que eu me tornei inimigo de vocês por ter dito a verdade. Quem circuncidou Timóteo? Quem posicionou Isaac? Quem conduziu Jesus na sua infância? E quem posiciona a sua vida? Quem posiciona a sua vida? Quem te dá destino? As decisões que você toma são sozinhas e isoladas, ou você sujeita o seu coração a alguém? Porque o coração do homem é enganoso. É muito fácil a gente criar até ambientes e justificativas espirituais para respaldarem decisões que a gente quer tomar. O que nos guarda é sujeitar um coração a alguém. E fala, bom, se isso for de Deus, Deus vai falar com meu pai. E daí você abre mão da sua vontade. Não é fácil, mas é o padrão de Deus e é o que nos guarda.
e é o que nos protege. Entenda os ambientes onde a gente se move, irmãos. Vocês nunca vão me ver falando, cobrando, exagerando, forçando, principalmente com filhos a respeito de finanças. Mas peça a Deus para que ministre o teu espírito sobre esse assunto, porque a realidade do que você vive como filho é o que você vai experimentar como pai. Amém? A realidade que você tem como filho é o que você vai viver como pai com relação aos teus filhos. Né? É interessante que quando eu levo a Rebeca na escola, ela sai da cadeirinha, ela desce na calçada, ela pega a mochilinha, ela entra no portão, ela para no meio da quadra e faz assim para mim, ó. É linda, né? É lá no meio da quadra, ela atravessa, às vezes está tendo educação física, ela atravessa, todos os meninos jogando futebol com a mochilinha. Aí ela para no meio e faz assim para mim. Quando a Marinês leva ela, e eu fico dentro do carro, falo, Marinês, desce com ela hoje. Ela fala para a Marinês como? Eu vou grudar em você. Ela enfia as duas pernas aqui na Marinês e agarra assim. Aí a Marinês parece que tem que jogar ela para dentro do portão, assim, e ela entra chorando. Ela já fala em casa, se você me levar eu vou grudar em você. E o rapaz que fica no portão da escola fala, cara, é muito interessante. Quando é você que deixa a Rebeca entra e vem puxando a mochilinha desde o carro. Por quê? Isso tem um princípio. O pai dá destino, a mãe acolhe. A mãe, ela é acolhedora. Você já viu pessoas que falam assim, eu gosto do tal pastor porque ele ama ficar na minha casa me visitando, me acolhendo, me babando, quer que ele fica babando, pastor, eu espirro, o pastor está lá na minha casa. Isso chama paternalismo. O que é paternalismo? É eu cortar as asas. Por quê? Porque eu não quero que a Hilda aprenda a andar sozinha, ela vai viver na minha dependência. E a geração do homem sempre foi assim. Quando nasce, olha, depois de Constantino, a igreja colocou a vida do homem sob os cuidados da religiosidade. Quando nasce, o pastor precisa apresentar o filho. Quando está doente, o pastor precisa orar pelo filho. Quando vai casar, o pastor precisa fazer o casamento. Quando morre, o pastor precisa orar no velório. Ou seja, Constantino submeteu a vida do ser humano à religião. Isso chama-se paternalismo. Tem gente que fala assim, pastor, mas você não fica indo na minha casa toda hora, porque eu não trabalho dentro de um paternalismo, porque isso é eu cortar asa, o pai dá destino. Eu preciso ensinar você a andar sozinho. Eu preciso ensinar você que você tem asa e pode voar, fazer as coisas sozinho, não ser totalmente dependente de mim. Eu posso criar uma filha dentro da paternidade ou uma filha dentro do paternalismo. Eu posso fazer a Rebeca totalmente dependente de mim ou ensinar desde já ela a caminhar. Ah, meu papai, eu quero água. Vai pegar. Em casa é assim. Ela pega a cadeirinha, vai lá na cozinha, lá põe a cadeirinha, sobe, bebedouro certinho, bebe água. Agora fica, papai, quero água. Peraí, filho, papai vai pegar. Tem hora que eu pego, mas tem hora que eu falo, vai lá, sabe onde que é o bebedouro? Ah, mas só tem 3 anos. Isso é paternidade, eu ensinar ela a fazer as coisas, porque se eu não ensino, o mundo ensina de forma errada. Então nós precisamos discernir o que é paternidade e o que é paternalismo. Eu tenho um chamado apostólico, eu tenho um chamado de dar destino. Por isso que às vezes tem gente que fala, eu quero fazer tal coisa, espera, ainda não é o tempo. É mais ou menos aquilo, não é tempo de se posicionar nisso, é tempo de se esconder. Ah, pastor, mas eu queria tanto fazer, mas não é o tempo. Ah, pastor, o problema da geração de hoje é o quê? Você não deixa eu fazer aqui, eu vou e faço em outra igreja. Pode ter certeza que tem um monte de gente me querendo. Meu irmão, eu fiquei 18 anos no ministério, só saí porque vocês sabem da história. Mas eu fui muito assediado, muito. Aos longos de 18 anos, tinha pastor que estava lá, que ia lá pregar na igreja, batia nas minhas costas. É um obreiro desse que eu preciso na minha igreja.
Pegava eu e a Marinês assim, né? São obreiros assim que eu preciso na minha igreja. Falei, então vai orar, porque o meu pastor orou. E Deus me mandou para cá, agora vai orar. Então nós precisamos entender que submissão à questão da paternidade é entender que o quê? Que talvez o pai não está vendo o que o filho não está vendo. Talvez você já chegou numa idade hoje que você diz assim, bem que minha mãe dizia, bem que meu pai falava, né? Quantas coisas seu pai, sua mãe falaram para você não fazer e você fez, depois você fala assim, bem que eles diziam, mas na época que você fez, seu coração foi rebelde, falou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou dono do meu nariz. Esse dia a gente ouviu isso de uma jovem, onde foi isso? Espero que não seja aqui, não lembro. De um adolescente que falou para minha esposa falando para ele assim, cara, você está errado, fazendo as coisas desse jeito está errado. Ele falou, eu sei o que eu estou fazendo. Ela falou, mas você só tem 18 anos. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Ela falou, eu sei o que você está fazendo, mas eu sei que você está fazendo errado. Ele, não, eu sei o que eu estou fazendo. Ou seja, se você não ouve agora só tomar cuidado, porque eu só tenho um pai, eu tenho tios, mas pai eu tenho um só. Já apanhei dele, já fui corrigido por ele, já fui direcionado por ele, meu pai biológico, meu pai Américo. Pai espiritual também, enquanto eu entendi que eu precisava me submeter, eu sempre me submeti. Então a sujeição à paternidade, ela é dolorosa algumas vezes. Porque tem hora que você vai fazer algum negócio, seu pai fala, não, cara, não é o tempo. Mas eu quero, não, mas não é o tempo. Porque o pai não vê a situação atual, o pai vê o todo. O pai não está vendo só o seu problema, ele está vendo o problema do todo, né? Então, tudo isso que a gente ouviu aqui do apóstolo Cristiano é muito forte. Porque às vezes a gente acha que nós temos a revelação, mas espera aí, como que Deus me deu uma revelação diferente do meu pai? Não tem como. Quando eu morava na casa da minha mãe e do meu pai, não tinha como chegar para eles e falar assim, eu senti de pintar a casa de cor-de-rosa. Meu pai ia virar para mim e falar, então vai pintar de cor-de-rosa quando você tiver a sua. Enquanto você morar na minha, as regras são segundo a minha casa. Então, é muito sério isso. E entender a paternidade não é ficar chamando de pai. Ô pai, né? E isso talvez se desgastou no Brasil, esse negócio de precisa me chamar de pai, eu quero que você me chame de pai. Não me chame, só obedeça. Não precisa ficar, ó pai, não é disso que nós estamos falando. Eu não chamo meu pai de pai, eu chamo meu pai do quê? De Américo. Por causa disso eu desrespeitei ele, e quando eu digo Américo eu quero dizer pai. O pastor Daniel não está aqui, mas né? Então quando eu digo Américo eu quero dizer pai, mas não é porque eu chamo ele de Américo que eu estou desrespeitando ele, não é porque eu tenho uma liberdade com ele que eu estou desrespeitando as direções dele. Então é isso que nós precisamos entender quanto à paternidade, porque muitas coisas não acontecem na igreja porque nós desrespeitamos a paternidade. Eu estou aqui, mas não concordo com nada que o pastor fala. Estou falando o quê? Não estou te mandando embora da igreja, tem que ser uma escola. Amém, irmão? O pastor está me mandando embora. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a partir do momento que eu estou numa casa... é bom falar, né? Porque depois eu vou falar, o pastor está me mandando embora da igreja, né? Entenda que eu estou aqui como professor. Aqui não é o pastor Alexandre Grego. Vamos ver o culto amanhã. Mas... a partir do momento que eu entendo isso, muitas coisas na minha vida fluem também, porque a Bíblia fala assim, honra pai e mãe, para que o quê? Se prolonguem os seus dias sobre a terra. Ou seja, quando eu honro paternidade, eu tenho uma vida longa. E quando eu honro paternidade espiritual, a minha vida ministerial flui. Quando eu honro paternidade espiritual, a minha vida ministerial acontece. Talvez é o que nós temos orado aqui para posicionar as pessoas dentro dos 5 ministérios. Talvez a pessoa ela está se movendo no pastoral, mas ela é mestre. E olha que interessante. Um dia eu cheguei para o pastor Daniel e falei para ele assim: olha,
você é mestre. Ele, não sou. Eu falei, cara, você é mestre. Não sou, não. Eu sou também, mas não sou, não. O pastor Daniel é o quê? É mestre. Ele é mestre. Mestre com uma veia profética, mas ele é mestre. E olha que interessante quando você se move debaixo da paternidade. Aí eu falei para ele assim, você é mestre? Não sou, lá em casa. Não sou. Eu falei, beleza. Aí ele virou para a Camila e falou, eu sou o quê? A Camila falou, mestre. Tá bom, vai. Eu falei, não quer me ouvir? Quando ele dá a escola de maturidade cristã, como que fica esse lado? Quando eu dou. Mas eu não aviso. Mas eu aviso que sou eu que vou dar ou ele que vai dar? Não. É espiritual. Porque quem é o mestre? Eu preciso respeitar isso. E o pai respeita o filho respeita o pai. Então é espiritual. Às vezes eu falo, pô, mas eu não avisei ninguém que era eu que ia dar hoje, mas não veio ninguém. Aí na semana passada, no último domingo fui eu. Eu tirei uma foto, 18 horas não tinha ninguém, zero. Só eu. 18h05 começou a chegar. Fiquei já frustrado, né? Você pode até ver na filmagem minha cara de frustração quando começa. Falei, rapaz, na outra semana foi o pastor Daniel, quase tinha lugar para sentar desse lado. Falei, mas nem avisei que era eu. Só avisei para Ana Paula, né? Nesse domingo, foi que eu mandei lá antes? Aquela, Aí a Ana Paula compartilhou com todo mundo. Aí galera, não vai que hoje é o pastor Alexandre. Você contou para todo mundo, Ana Paula? Mas é espiritual, porque quando o filho ele é bem posicionado, ele flui. Então nós precisamos entender isso quanto à paternidade. Pode ver que é espiritual. Quando o pastor Daniel dá a escola de maturidade, que ninguém fica sabendo que é eu ou ele, mas quando ele está, lota. Quando eu estou, está vazio. Mas por quê? É porque é complô contra a pessoa? Não, é espiritual. Então é isso. Mas quem posicionou ele no mestre? Eu. Ele ficou bravo, né? Porque ele falou, não, mas sou profeta. Eu falei, não, você é mestre. Eu sou profeta. Não, você é mestre. Você é profeta, não, você é mestre. Daí ele olhou para Camila. Fala aí, Camila. Ele achou que a Camila fosse falar que ele era, sou profeta ou sou mestre? Camila, acho que você é profeta. Tá bom. Caramba. É, mestre. A Camila falou, acho que você é mestre aí. Caramba, viu? Mas aí o que nós identificamos? Ele é um mestre profético, ele não é um profeta mestre. Quando ele ensina profeticamente. Aí flui. Inverter, se ele for só profeta. Eu estou falando que está gravando, né? Porque... E a Sabrina está aqui, eu não estou falando mal dele, né? Mas é tremendo isso. Mas por quê? Porque ele entendeu no momento. E depois ele falou, cara, é isso mesmo. Então quer dizer, quando você entende que o posicionamento vem de um pai, você flui, você arrebenta. Agora vem, não, eu sei o que eu estou fazendo, deixa o que eu estou fazendo. Às vezes eu até deixo algumas pessoas fazer o que estão fazendo. Aí lá na frente fala assim, eu falei. É aquele pai que fala, né? Vai, quer ir? Beleza, quer ir? Vai, faz. Não deu certo. Eu falei, avisei. Mas tem hora que o pai deixa o filho quebrar a cara para o filho reconhecer. Amém? Então, glória a Deus.